Olá, bem-vindo a mais uma aula da Escola Plenitude. Sabemos que a salvação é um acto de amor do nosso Pai Celestial. Ele derramou a sua graça. Por isso que a Bíblia diz que é através da graça que somos salvos. E isto não pertence a nós. Volto a dizer, um acto de amor do nosso Pai Celestial. Ele, através de Jesus, nos salvou da condenação eterna. Só que a Bíblia também nos informa que essa graça maravilhosa do nosso Pai Celestial continua intervindo em nossa vida. Como assim? Através da graça podemos frutificar. Frutificar em diferentes áreas, familiar, no trabalho, olha, em diferentes situações. E por isso que quero ler este texto bíblico muito interessante que se encontra no livro de Colossenses, primeiro capítulo, versículo 6. Por todo o mundo, este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Ou seja, a frutificação que está falando este texto é consequência de ter ouvido e entender a graça de Deus. Então vamos estudar este tema lindo e como nós podemos também compreender a graça de Deus em nossa vida e como consequência disso, frutificar. A Bíblia diz que a verdade nos libertará. A verdade é fundamental para poder ter uma vida boa e frutífera. Olha, a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 2, diz assim: Sempre les lembrarei estas coisas, embora já saibam e estejam firmes na verdade que lhes foi ensinada. Então, o apóstolo Pedro está dizendo aqui, olha, é muito importante você conhecer a verdade que o Pai Celestial deseja para a tua vida e, sobretudo, estar firme. Ou seja, todas as nossas escolhas, decisões, sempre devem estar sustentadas por essa verdade. Agora, qual é essa verdade? Essa é a pergunta. Qual é essa verdade que precisamos compreender? Vou te explicar melhor. Vamos lá. Você vai lembrar o livro de Gênesis, quando Deus criou Adão e Eva, os colocou no jardim do Éden. E aí, nesse momento, Deus compartilhou uma grande verdade para este casal. Falou o seguinte, olha o que diz o livro de Gênesis, segundo capítulo, diz assim: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então Deus compartilhou uma verdade fundamental para Adão e Eva aí no jardim. E qual foi essa verdade? Não comam dessa árvore. Agora, imagina, se Adão e Eva não teriam pecado, não teriam desobedecido ao Pai Celestial. Até o dia de hoje, claro, eles estariam vivos e teriam tido muitos filhos, muitos. E sabe qual seria a verdade que guiaria a toda a descendência de Adão e Eva? Lembre, se não teriam desobedecido ao Senhor, a verdade que guiaria seria: não comam dessa árvore. Continuaria essa verdade guiando a toda a descendência de Adão e Eva e aí, sobretudo, ainda estaria no jardim. Ou seja, a verdade para esse momento, na vida de Adão e Eva, aí, no jardim do Éden, era: não comam dessa árvore específica. Agora, então, qual é a nossa verdade que o Senhor deseja nos entregar ou já nos entregou? Porque sabemos que na história de Adão e Eva, eles pecaram, eles desobedeceram, o pecado entrou e, como consequência disso, a condenação eterna. Só que aí vem a questão da graça de Deus, porque o Pai Celestial decidiu, pela graça, através de Jesus, nos livrar da condenação eterna, nos livrar da morte eterna e, sobretudo, nos permitir ser filhos e filhas de Deus. Olha que lindo! E tudo isso pela graça, ou seja, é um acto total de amor, de entrega do nosso Pai Celestial. E como diz a Bíblia, não é por merecimento, para que ninguém venha se gloriar. Mas agora que eu já sou salvo, agora que eu já sou
filho, filha de Deus, como a graça está intervindo na minha vida? Diz assim o livro de Atos, capítulo 20, versículo 32. Agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança em todos os que são santificados. Ou seja, a Bíblia diz assim que pela graça de Deus somos salvos. Muito bom, glória a Deus por isso. Mas agora que eu já sou salvo, agora pela graça de Deus, pelo entendimento verdadeiro da graça de Deus, posso receber uma herança que o Pai Celestial tem para cada um dos seus filhos. Olha, que lindo! E aí a questão que temos que compreender, que coisa é herança? Herança é algo que recebemos de Deus por ser filhos dele, ok? Não é porque merecemos, não é porque somos boas pessoas ou temos feito algo que merecemos. Não, de novo, é a graça, é um acto de amor que ele deseja nos compartilhar algo. E por quê? Porque agora você e eu somos filhos. Lembre, já somos filhos de Deus, por isso que deseja nos dar uma herança. E essa herança é um presente divino. Mais uma questão importante. É um presente divino que Deus já planejou. Já planejou faz muito tempo. E esse presente divino, essa herança, revela algo que traz um impacto em nossa vida. Um impacto. Por isso que lembra o que falei no início. Como consequência deste entendimento e de receber essa herança, estaremos frutificando. Tem um impacto direto em nosso presente, em nosso momento atual. Por isso que a Bíblia diz assim, precisam aceitar essa herança, receber, tomar posse dela. Veja, agora eu não estou falando da salvação. A salvação já aconteceu antes, como eu comentei. Já somos salvos através da graça de Deus em Jesus. Mas agora que eu já sou filho, o que faço com essa graça? Ela continua intervindo na minha vida, na tua vida, e ele deseja que venhas a frutificar em diversas áreas, e como consequência disso, também abençoar a outros. Só que será possível se tomamos posse da herança do Pai Celestial. E como essa herança chegará em nós? Quando compreendemos realmente esta verdade da graça, da intervenção da graça em nossa vida. Então, já entrando nesta primeira parte do nosso estudo, eu quero que você guarde isto. Deus tem uma herança para ti, ok? Tem uma herança porque você é filho, filha de Deus. E essa herança, ela te leva a ter frutos tremendos aqui na terra. É um impacto que traz na tua vida aqui no presente. Então, vamos continuar aprendendo sobre esta grande verdade. Porque lembra, a tua herança está aí contigo, já está na tua frente. Você precisa tomar posse dela. Quando falamos da graça de Deus, sempre é importante lembrar que a graça é um acto de amor do nosso Pai Celestial, ok? Não é por merecimento, não é porque, olha, eu sou até que um bom filho. Não, é um acto de amor. Ele entrega a todos os seus filhos essa herança linda, ok? Que como consequência disso, podemos frutificar. Então já podemos eliminar essa ideia de que, eu acho que Deus não quer me entregar nenhuma herança. Sim, Ele quer, porque você é filho, filha de Deus, ok? Não é por merecimento. Mas olha aqui este texto bem interessante que se encontra agora no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 15 e 16, diz assim, agora está falando sobre Jesus, que é chamado também daqui do sumo sacerdote. Diz assim, não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Ok? Então está falando aqui que nosso lindo Jesus, maravilhoso Jesus, ele também passou aqui na terra pelas diferentes dificuldades que também nós passamos, mas ele nunca pecou. Mas olha agora como termina este texto. Assim, sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança
a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graças que nos ajude no momento da necessidade. Ok, então, o que está dizendo aqui este texto? Que, por exemplo, você está precisando tomar uma decisão importante, seja para o trabalho, família, qualquer outra área. E pode dizer, eu poderia pedir ajuda ao Pai Celestial. Mas esta semana não tenho sido, não fui um bom filho. Nesta semana eu pequei. Eu acho que o Senhor não quer nem me ver. Esta questão, essa ideia é mentira. O texto diz assim que nosso Senhor Jesus, ele nos aproxima através do seu acto de amor, nos aproxima do trono da graça e nós podemos entrar com muita confiança na presença do Senhor. Para quê? A fim de receber misericórdia e encontrar graça. Ok? Então, mais uma vez, já quero eliminar essa ideia que não é por merecimento. Olha, por que isto é tão importante? Porque daqui a pouco vou te explicar como esta grande verdade, lembre que é uma verdade que nos permite receber a herança e, como consequência disso, frutificar. A compreensão dessa verdade nos levará diretamente a enxergar o acto maravilhoso de Deus, a sua intervenção em nossa vida. Como assim? Como assim? Vou te explicar melhor. Deus diz assim que ele já tem todas as bênçãos para a tua vida, ok? Ele não diz que, quem sabe, pode preparar algumas bênçãos. Não, ele já as tem. Então tu pode dizer, então por que ainda não estou colhendo, desfrutando dessas bênçãos? Porque ainda estou nessa mentalidade do mérito. É que eu acho que nem vou pedir ao Senhor ajuda. Será que o Senhor me pode, sei lá, abençoar? Não, é que não sou tão bom, talvez não mereço, talvez, eu acho que vai ser difícil para mim. Essa mentira está impedindo que eu tome posse da herança ao qual o Senhor diz, já está contigo, já você a recebeu. Só que parece que eu até desconheço dessa grande verdade. Como saber disso? Eu vou te explicar melhor com um texto bem interessante, uma história que se encontra no livro de Atos, capítulo 14. Esta história é bem linda. Diz que em Listra, em uma cidade chamada Listra, havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado, nunca. Vamos lá, vamos compreender aqui. Tinha um homem que nasceu com paralítico dos pés e nunca tinha andado. Naquela época, e isto é muito importante, naquela época se acreditava, claro que isso não é verdade, mas se acreditava que se por acaso um filho nascia com algum problema, neste caso, ele era paralítico dos pés, era porque os pais tinham pecado. Os pais, então, tinha como uma condenação sobre os filhos, ok? Isso não é verdade, era uma ideia popular naquela época. E então, olhando para essa situação, poderia dizer, sabe, você é paralítico, você está nessa situação, é culpa dos teus pais, e você vai viver a vida toda assim com esse problema, inclusive morrerá e nunca vai ter essa alegria de andar, ok? Nunca vai poder caminhar. Já estava determinada a vida dessa pessoa. Por quê? Porque se acreditava, volto a dizer, seus pais tinham pecado, era uma condenação. Agora, veja, diz que um dia o apóstolo Paulo foi até essa cidade e pregou sobre o evangelho de Cristo e sobre a graça de Deus. Lembra o que o texto anterior falou, a importância de ouvir e compreender a graça de Deus. Então diz assim, este homem, ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz, levante-se, fique de pé. Com isso o homem deu um salto e começou a andar. A questão é, por quê? Por que ele recebeu esse milagre? Porque ao final a ideia não era que ele estava condenado por culpa dos seus pais. Ele recebeu esse milagre pela graça de Deus. E olha, ele diz que ele ouviu a pregação de Paulo, da graça de Deus, ele compreendeu e isso o levou diretamente a ter fé.
Como consequência disso, ao ter fé, Paulo o desafiou e falou: você levante-se, fique de pé, caminha. E ele começou a andar. Então, o que diz aqui este texto? Que quando realmente compreendemos a graça de Deus em nossa vida e levamos assim, em um sentido real, verdadeiro, como consequência disso, milagres acontecerão. E qual seja a maldição que pode estar em nossa vida, ela é quebrada totalmente e como consequência disso, surge o milagre, surge os frutos. Veja, o que estou querendo dizer aqui, que talvez você não está passando por esse problema. Não, eu não sou um paralítico. Mas talvez uma área da tua vida está aí amarrada, está anos e anos te produzindo muita dor, muita angústia, desespero. E pode dizer, não, eu já estou com este problema há tantos anos que eu vou morrer com ele. Não, mentira. A compreensão verdadeira da graça de Deus, a intervenção da graça de Deus na tua vida hoje, te leva a quê? A crescer na fé. Como consequência disso, você diz, sim, é possível mudar minha situação. É possível a restauração, é possível a cura, é possível uma mudança radical na minha vida. Por quê? Não é porque eu sou bom, não é porque, não, é porque a graça de Deus faz isso em mim e em você. Que lindo! Então, quanto mais compreendemos a graça de Deus, a nossa fé aumenta. Esse é o detalhe. Quanto mais a nossa fé aumenta, mais graça, mais aumenta, e com isso, então, podemos vencer todos os tipos de problema, situação difícil em nossa vida. Então, o que quer dizer aqui a graça? Levando já para um entendimento bem direto. A graça é provisão. É Deus suprindo. Essa é a questão. Deus suprindo. E Deus diz assim, eu te entrego porque eu te amo. Eu te liberto porque eu te amo. Eu te entrego sabedoria, discernimento, porque eu te amo. Isso, Deus suprindo aquilo que nós precisamos. Então, sendo assim, podemos já eliminar uma ideia. Lembre, Deus está sempre suprindo. E pela graça, nós acreditamos e recebemos. Então, é necessário eliminar uma ideia. Qual é essa? É que eu não consigo fazer isso porque não tenho. Não, você já tem. Você já tem a herança. Não te está faltando nada. O problema é que, ao não ter essa compreensão da verdadeira graça, da intervenção, do impacto da graça na tua vida, te está levando a acreditar que ainda te falta algo. Não, Deus diz assim, você não te está faltando nada. Você já tem a minha graça, você tem a provisão divina, você tem o meu amor, você tem a minha sabedoria, você tem o poder e a autoridade do Cristo Salvador. Não te está faltando nada. O que nos está impedindo, então, de receber tudo isso é ter a mentalidade da graça. Ter essa mentalidade da graça. Então, qual é essa mentalidade? Deus já supriu as minhas necessidades, já me abençoou, já Ele. Ainda talvez não estou enxergando por uma série de motivos, mas isso não quer dizer que essa provisão está aí. Por isso que, lembra do texto de Hebreus, que eu falei agora no início desta parte da aula? Olha, diz assim, sendo assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Ok? No momento de necessidade. Essa é a questão. No momento de necessidade, Deus diz assim, quero te entregar a resposta para a tua vida. Mas só você poderá tomar posse quando diz, pela graça, Deus supre todas as minhas necessidades. Não é por mérito, ou não é porque, eu até tenho sido um bom cristão, não. É pela graça de Deus que você recebe, ok? Então, vamos para outra parte bem interessante desta grande verdade, a verdade que actualmente deve guiar a tua vida.
Deus supre todas nossas necessidades. Amém. Essa é a herança. E essa herança vem através da compreensão da graça de Deus. Olha este texto bíblico que eu vou te ler agora é bem interessante. Jesus está falando para uma grande multidão e de repente um dos seus discípulos percebeu que não tinham como alimentar a essa grande multidão. E olha o que falaram para Jesus. Diz assim, Marcos capítulo 6, versículo 36. Diz assim, manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ok? Porque não tem como alimentar. E mais, continuam, diz assim, Jesus respondeu, deem vocês mesmos de comer algo. Alimentem a essa multidão. E aí os discípulos responderam, isso exigiria 200 denários. 200 denários é muito dinheiro, ok? É muito dinheiro. São vários meses, é o salário, neste caso, de vários meses de trabalho. Então os discípulos estão falando, é impossível alimentar esta multidão. Manda embora, que cada um se vire. Não temos como suprir essa necessidade, ok? Lembra que estávamos falando disso? Não temos como suprir essa necessidade, manda embora. Aí Jesus poderia dizer, verdade, 200 denários, olha, é muito dinheiro. São vários meses de trabalho, não tem como. Mas Jesus, que ele sim conhece realmente a graça e o impacto da graça de Deus em nossa vida, porque ele supre todas as nossas necessidades, diz assim, perguntou Jesus, quantos pães você tem? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram, 5 pães e 2 peixes. Então Jesus, tomando os 5 pães e 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou aos seus discípulos para que os servissem ao povo e também dividiu os 2 peixes entre todos eles. E todos comeram e ficaram satisfeitos. Você compreendeu a intervenção da graça, o impacto que teve a graça de Deus nesse momento? Vou te lembrar, está a grande multidão, tem muita fome, aí os discípulos falam, não tem como suprir esta necessidade, manda embora, cada um se vire. Jesus fala, não, é possível sim suprir essa necessidade, alimentar essa multidão, mas como? Só temos 5 pães e 2 peixes, é suficiente. E aí ele pega os 5 pães e 2 peixes, que era o suprimento que eles tinham nesse momento, agradece ao Pai Celestial e o Pai Celestial multiplica e frutifica. E isso que eu te estou dizendo desde o início desta aula, que o Pai Celestial, ele frutifica aquilo que você tem, seja qual seja a tua característica. Você pode ter, falando profissionalmente, um trabalho específico. Deus frutifica isso. Você na tua casa, na tua família, frutifica de um modo tremendo. Mas como? Quando compreendemos e falamos igual que Jesus diz, olha, Pai, eu tenho isto e eu te agradeço, Pai. Eu te entrego a ti isto, esta providência actual para que você a multiplique e venha, Pai, eu receber toda essa herança linda. Então, como posso te explicar tudo o que eu falei até o momento? Que hoje você tem uma herança por ser filho e filha de Deus. Ao tomar posse dessa herança, você frutificará, ok? Multiplicará. Só que essa herança será possível em nossa vida se compreendemos realmente o que é a graça. A graça é Deus deseja te entregar porque Ele te ama, não é por merecimento. Seja qual seja a tua condição, ok? Deus, Ele te entrega. Então, se já me entregou, o que eu faço? Só tomo posse dela e eu vou desfrutar disso. Vou desfrutar. Por isso que a palavra-chave é a graça de Deus tem um impacto direto na minha vida atualmente, porque ela me permite viver coisas do sobrenatural que o Senhor planejou. Então, vamos já para a parte final desta aula, porque quero te dizer uma questão muito importante da parte de Deus.
A graça de Deus é uma mostra direta do amor do Pai Celestial. Ele te entrega porque te ama. E quando nós temos contato, conexão com essa graça, coisas tremendas acontecem. Tremendas, do sobrenatural, milagres. Olha, como assim? Este texto de Marcos, primeiro capítulo, versículo 40, é fundamental para compreender isso e fechar nossa aula, porque você precisa já levar a sério esta graça maravilhosa na tua vida. Diz assim que um dia um leproso se aproximou de Jesus e suplicou de joelhos. Diz assim: se quiseres, podes purificar. Lembra, é um leproso falando para Jesus: se quiseres, podes purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Então, este texto é muito interessante. No Antigo Testamento existia uma lei, lembre, agora estou falando do Antigo Testamento, existia uma lei que se alguém tocava, uma pessoa tocava a um leproso, ele ficava impuro, ok? Isso que falava. Então, se eu toco a um leproso, se eu estaria morando na época do Antigo Testamento, ficaria automaticamente leproso, ok? A lepra, entre aspas, essa maldição da lepra, passaria para mim. Mas olha o que acontece com este texto. O leproso tocou a Jesus e ele foi curado, foi o contrário. Jesus não ficou contaminado. É isso que está dizendo aqui. Jesus não ficou contaminado de lepra, ele não ficou impuro. Jesus, o puro, transmitiu a sua pureza e curou ao leproso. E isso é a graça de Deus, exatamente essa graça de Deus. Então, aquela pessoa que está afligida, em angústia, o toque da graça de Deus lhe entrega paz. Aquela pessoa que está em dúvida, em conflitos aí, incertezas, o toque da graça de Jesus lhe entrega sabedoria, discernimento. Aquela pessoa que está em briga, em dificuldades, aí diversas brigas de relacionamentos, o toque da graça de Jesus entrega quê? Entrega amor, entrega uma paciência para passar por esse momento difícil. E isso que eu quero te dizer, essa é a grande verdade. Como consequência disso, podemos frutificar, porque se somos libertos, somos amados, temos o discernimento espiritual, tudo pela graça de Deus. Como consequência disso, haverão frutos maravilhosos em nossa vida. Então, muitas vezes eu vejo isso, cristãos que não estão frutificando. E um fala, mas como? Será que não é cristão? Não, ele é cristão, salvo por Jesus. Mas o problema está em que ainda não tomou posse da herança. Quando você toma posse dessa herança e diz, realmente eu tomo posse dela não porque sou bom, não porque mereço, não porque simplesmente porque sou filho de Deus e acredito que Ele está suprindo todas as minhas necessidades, imediatamente a graça chega, me toca e me transforma. Então, o final desta aula é essa grande verdade. Hoje, a verdade que nos deve guiar é o impacto que a graça tem todos os dias em nossa vida e, como consequência disso, somos libertos de tudo mal. Glória a Deus pela graça de Deus. Vamos orar? Senhor, queremos sempre te agradecer pelo teu acto de amor, porque não podemos, muitas vezes, através de nossa capacidade humana, conseguir uma solução aos diversos problemas que nos afligem ou desafios que também temos que vencer. Mas é aqui, Pai, que agora nos aproximamos a Ti para que nos entregues esse toque lindo da Tua graça e, como consequência disso, a nossa vida seja transformada. E isto não é por mérito, reconhecemos, não é por mérito, é por teu amor. Por teu amor, tu já, a cada um, já nos entregaste, Pai, uma herança linda. E te agradecemos, Pai, porque ela está aqui, ao nosso lado. Em nome de Jesus, que esta palavra nos guie durante esta semana e venhamos a viver tudo o que o Senhor planejou para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe.
e continue a graça intervindo na tua vida. Amém.